O estado de São Paulo tem o terceiro caso autóctone de sarampo, ou seja, em que o paciente contraiu a doença no próprio estado. Eu lembro que também antes, da pandemia, a gente já tinha registrado surtos de sarampo, pessoas que não iam se vacinar, que estavam deixando de se vacinar, e isso deixava até a gente meio perplexo na época. E a campanha de vacinação em todo o estado já começou. Para isso, a gente conversa agora com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos, bom dia Sheila, Ivan, Maiara e a todos que estão nos ouvindo. Bom dia. Bom, vamos lá, Tatiana? Desde fevereiro foram 2 registros em Santos, outro na capital paulista, E por isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que era uma doença que estava até, de certa forma não, estava erradicada no Brasil e voltou, em 2019, provocando mortes. A gente está diante de um novo surto desse vírus aqui no estado. Qual que é a preocupação hoje, Tatiana? Bom, hoje ainda não estamos em surto aqui no município de São Paulo e nem em outro município. Temos um caso confirmado no município de São Paulo e os mais 25 casos de investigação só nessa semana. E esses 2, conforme você comentou, no município de Santos. A nossa preocupação é que em 2016 o Brasil conseguiu o certificado de erradicação do vírus do sarampo. Porém, em 2019 tivemos um aumento de casos. Esse aumento começou no Porto de Santos, por conta de um navio. Chegamos a ter 18 mil casos no estado de São Paulo. Em 2020, cerca de 880 casos. 2021, 9 casos. Então, nós estamos alertas para que a gente não tenha um aumento de casos novamente aqui no estado de São Paulo. E para isso, nós precisamos aumentar a nossa cobertura vacinal. A nossa cobertura vacinal foi uma cobertura muito baixa o ano passado, com cerca de 75%, sendo que a nossa meta a ser atingida é acima de 95%. Então, aqui é um alerta para que todos os pais levem essas crianças para se vacinar. Doutora, há um estudo, algo nesse sentido, ou mesmo fruto da percepção de vocês de por que essa adesão foi tão baixa, a ponto de gerar essa preocupação mesmo? E é isso, a gente lamenta tanto, porque a sarampo é uma doença para a qual há vacina, a gente nem deveria estar falando dela aqui, mas o alerta é importante. Todo mundo pode tomar, uma dose basta ao longo da vida toda, e além do que eu perguntei inicialmente, se há uma leitura sobre o que explicaria essa baixa adesão. Bom, são vários fatores que explicam a baixa adesão, e não só da vacina contra o sarampo, mas de outras doenças. Outra doença que é importante colocar também, que é a poliomielite, que também é uma doença evitável, é uma doença no qual temos vacina, mas a cobertura vacinal também está baixa. No nosso entendimento, muitas vezes as fake news atrapalham demais as campanhas de vacinação. Algumas vezes os pais, por não conhecerem a doença, acham que ela não existe. Então, negligenciam o fato de que essa doença pode voltar. Então, isso são um dos fatores. Em relação à abertura, o tempo de abertura do posto de saúde, então os postos, eles têm aumentado o horário para que os pais consigam levar as suas crianças. Então, esses são um dos principais fatores: a fake news, o desconhecimento da doença e a questão do horário da sala de vacina. Mas esse último a gente já está conseguindo regularizar em todo o estado, de acordo com a realidade do município. Que é um contrassenso incrível, porque a gente tinha um país que era exemplo de vacinação, e aí nessa era da informação, que você tem uma informação acessível, fácil, mas muito mais fácil você se informar, você tem esse descrédito pela vacina. Doutora, eu queria falar um pouco sobre o surto que a gente teve. Algumas prefeituras negaram ter surto, mas o fato é, a doença voltou. Se a gente não consegue atingir a meta da vacinação, qual é o cenário que a gente pode esperar para os casos de sarampo daqui para frente, nesse cenário virtual? Eu digo isso porque a gente está, nos últimos anos, falando muito de Covid, falamos aqui mais recentemente da influenza, mas a gente está falando o sarampo é uma doença altamente contagiosa, E aí eu queria que, se você pudesse explicar um pouquinho também dessa diferença e por que ela é muito mais contagiosa do que outras doenças virais que a gente está lidando aí nos últimos anos. Bom, isso também está muito ligado ao poder de replicação do vírus. Então, a partir do momento, imagina uma criança dentro de uma sala de aula com o vírus do sarampo, onde de 10 crianças, 9 são vacinadas,
a proteção é muito maior. Agora, imagine uma sala de aula com 10 crianças, com um caso de sarampo, onde 5 crianças não foram vacinadas. Você imagina o quanto isso espalha rapidamente dentro de um território. É como se fosse o vírus da Covid-19. Claro que o poder de transmissão ele é menor do que o vírus da Covid, mas ele também é altamente transmissível. E nesse cenário, se a gente não atingir uma meta de vacinação, a gente espera que tipo de futuro para a doença, né? Porque eu acho que a gente ter de novo aquele selo de erradicação, isso aí deve demorar um pouquinho ainda, né? Com certeza. O país, né, ele corre o risco sempre de perder, porque a partir do momento que nós chamamos de transmissão sustentada, o que é isso? É quando o vírus ele continua circulando e você não consegue interromper a circulação viral. Então, essa é a nossa preocupação. Hoje, o ano passado, esse ano, nós temos casos espalhados, casos esporádicos, e então a gente espera com que a gente consiga, de fato, zerar o número de casos e não aumentar o número de casos. Então, por isso que nós precisamos da vacinação, porque quanto mais crianças vacinadas, maior é a proteção dentro da população e menos o vírus vai circular. Uhum. A gente também tem muitas dúvidas chegando aqui dos nossos ouvintes, né, Sheila? E como que funciona essa vacinação, né? É uma dose para a vida toda? Tem que tomar o reforço? Se eu não sei, poxa, não perdi minha carteirinha de vacinação, não sei se estou vacinado, se não estou, como que eu faço? Então, um servição aí para o nosso ouvinte. Até porque tem muitas perguntas assim. Sheila, quem deve se vacinar? Né? Começando por aí, doutora. Bom, vamos lá. Então, no calendário básico do SUS, no calendário nacional, a vacina está preconizada para as crianças por 2 doses, aos 12 meses e aos 15 meses. E sempre uma dose de reforço para essas crianças menores de 5 anos, que são campanhas anuais. Para os profissionais de saúde, isso também está preconizado. Então, todo profissional de saúde precisa ter 2 doses. Então, por exemplo, caso ele perca a carteirinha de vacinação, ele pode ir até uma unidade de saúde e tomar a sua dose de sarampo. E no calendário do adulto também está preconizado, caso o adulto não tenha tomado durante a sua vida 2 doses da vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola. É importante lembrar isso também, porque a vacina, essa vacina não protege só contra o vírus do sarampo, mas também contra o vírus da cachumba e da rubéola. Então, todos os profissionais de saúde, as crianças e os adultos que não tomaram nenhuma dose alguma vez na vida, sendo que para os profissionais de saúde e para as crianças há um reforço dessa dose também. É isso. Bom, e a vacinação no fim de semana, né, Sheila? Muita gente perguntando, né? Os ouvintes estão falando, poxa, estou tentando me vacinar aos fins de semana, mas postos ficam fechados e aqueles que ficam abertos acabam priorizando vacinação para a Covid. Como é que está funcionando? A senhora tem informação em relação a isso? Pessoas que vão buscar essa vacina em postos? Bom, conforme eu disse, as estratégias de vacinação, elas ocorrem dentro dos municípios. Então, cada município, ele precisa se articular e abrir uma unidade de saúde. Não está preconizado, então, normalmente, as unidades básicas, elas abrem de segunda a sexta-feira e alguns municípios abrem, sim, aos sábados. O município de São Paulo, por exemplo, ele costuma abrir algumas unidades aos sábados, mas atualmente ele está trabalhando mais com a questão dos drive-thrus para vacinação da Covid. E agora a gente também está tendo a campanha da influenza e a campanha do sarampo, então é de se esperar com que as unidades, sim, abram aos sábados. Faremos alguns dias como no dia 30, agora do mês de abril, no qual todas as unidades abrirão no estado de São Paulo. Se vale uma dica aí para a prefeitura, se estiver nos ouvindo, a mesma coisa que fez com a vacinação da Covid, né? Criou lá o Vacina Sampa, você tem todas as informações, faz isso para as outras vacinas também, já que tem um sistema montado, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam ir até a UBS, até o posto de saúde mais rápido para poder ter só a informação, né? E essas pessoas que muitas vezes não têm o tempo para levar o filho para vacinar num dia de semana, né? Se você coloca ali aquele de olho na fila para qualquer vacina, eu não sei qual seria a complexidade de fazer isso, mas a gente está em 2022, né? Mas para prestar serviço sobre a capital paulista, até porque eu passei por isso recentemente, né? De fato, as UBSs, elas não ficam todas abertas aos fins de semana, funcionam de segunda a sexta-feira, como a senhora falou, mas as UBSs integradas, pessoal, procurem as AMAs UBSs integradas, aos finais de semana. Porque essas aos fins de semana elas funcionam, só que aí aconteceu a mesma coisa, né? Eu fui atrás de uma UBS integrada
E aí tinha bastante fila, porque tinha muita procura, acaba concentrando mais essa procura nesses postos, né? Mas fica a dica, procure sempre uma UBS integrada para quem está na capital paulista. Olha, só, Tatiana, pra gente reforçar, né? A Regina de Mauá perguntou, ela falou que teve quando era criança. Ela deve vacinar? Depende. Ela tomou as doses. Ela já tem essa vacina? Ela não detalha aqui, mas... Tem alguns casos específicos, como, por exemplo, que nós chamamos de bloqueio. Então, a partir do momento que eu tenho um caso positivo no local, eu tenho que vacinar todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, independente se ela teve ou não o sarampo no passado. Então, tá preconizado sim. Assim como a Covid, né? Se a pessoa teve Covid, ela deve e pode tomar a vacina. Tá certo. Diretora do Centro Estadual de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang, conversou com a gente aqui na Band News FM sobre a vacinação do sarampo, mas você pode tirar a palavra sarampo, colocar qualquer outra doença que tenha uma vacina disponível, tome a vacina. Doutora, obrigado, viu, por atender a gente aqui, pela atenção com o nosso ouvinte. Imagina, eu que agradeço esse espaço aqui para reforçar a importância da vacinação. A vacinação, ela protege vidas, então é importante com que todos busquem a unidade de saúde independente da vacina. É isso. Obrigada, doutora. Um abraço.